Jonas capítulo 1, versos 1 a 10, esta é a santa palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem... Perdão. Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo é você? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui, Senhor, para fazermos o oposto do que fez Jonas. Estamos aqui para entrar na Tua presença e não para sair dela. Então nos receba, Pai. E não permita que nós, com o nosso coração teimoso, jamais fujamos da Tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós vamos ver uma coisa, talvez essa afirmação choque alguns, mas isso vai ficar explicado ao longo da exposição. E o que é esta coisa que nós vamos ver aqui? Como o ímpio na sua religião pode muitas vezes ser muito mais coerente do que o crente dentro da sua fé, que é a verdadeira. O ímpio que adora o Deus falso pode mostrar ao crente como ser coerente na própria fé. Não que o ímpio na sua religião falsa esteja correto, mas ele na religião dele, incorreta, pode ser mais coerente do que o crente que adora o Deus correto. Nós falamos semana passada sobre a comissão de Jonas, o que foi que Deus mandou Jonas fazer. Deus mandou ele se dispor, se levantar, dispõe-te, foi o que Deus disse a Jonas, para ir para Nínive e pregar contra Nínive. Jonas se dispôs, o que mostrava que o que faltava para Jonas não era disposição, era um coração obediente. Porque o jogo verbal aqui dos versículos 2 e 3 é muito interessante. A palavra de Deus ela é muito semanticamente bonita nesse sentido, porque ele transmite a ideia de maneira quase poética aqui, ó. Levante-se, Jonas se levantou. Foi o que diz o texto, é o que diz o texto aqui, verso 2, levante-se e vá. Jonas se levantou, mas foi para outro lugar, correto? Então nós percebemos que o que faltava para Jonas aqui não era disposição, porque ele levantou e foi. Não era tempo de repente ir para outra cidade, tem muito trabalho, portanto eu não posso me dispor a ir para outra cidade. Não, porque ele se levantou e ele foi para uma cidade que era mais longe ainda, só era do outro lado. O que faltava para Jonas não era dinheiro, porque ele comprou a passagem. Faltava para Jonas um coração obediente. E aí nós lemos aqui, nós vamos ler ao longo do livro de Jonas uma série de elementos naturais obedecendo a Deus. Uma série de elementos naturais obedecendo a Deus.
E o primeiro deles aqui que nós vemos obedecendo a Deus é o vento e o mar. O verso 4 nos diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, levantou-se uma tempestade tão violenta que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, assim como diz o profeta Jeremias, e nós comentamos semana passada, Deus ele estabelece um limite para o mar. Ele diz para o mar: vai até aqui, e o mar dali não passa. Toda a natureza responde a Deus. No livro de Jonas, quais são todos os elementos que obedecem a Deus? O vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, as sortes que são lançadas para mostrar quem é o verdadeiro culpado da tempestade obedece a Deus, correto? Depois, o peixe obedece a Deus, vai lá e engole Jonas. Aí depois, a árvore que Deus manda nascer no capítulo 4 obedece a Deus, e o verme obedece a Deus, vai lá e mata a árvore. Toda a natureza obedece a Deus, e o crente não. Perceba que o problema da existência é o pecado humano, porque toda a natureza está em plena obediência a Deus, e o ser humano que a representa federalmente estragou tudo sendo desobediente. Então aqui o mar obedece a Deus. Deus havia mandado Jonas para um lugar, Jonas foi para outro lugar. Deus, que respeita muito o livre-arbítrio humano, não é? Você poderia ver, olha só, Deus ele manda você fazer as coisas, mas existe uma porta aberta para você obedecer ou não, e ele não vai interferir. Mais ou menos, não é? A gente leria algo diferente se fosse o caso. Se fosse o caso, a gente leria: Jonas não quis ir, Deus foi lá e escolheu outro. Não, era para ser Jonas, foi Jonas, certo? Ele foi atrás de Jonas no mar, e o mar obedeceu, e veio e começou a ser tão violento que o navio estava a ponto de se despedaçar. E aí nós vemos a primeira atividade religiosa desse navio acontecendo no verso 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. A manifestação do Deus verdadeiro na natureza causa medo. Nós vamos falar sobre isso domingo na escola bíblica dominical, quando nós estivermos estudando o temor do Senhor. Quando a natureza se manifesta na sua fúria, é a fúria de Deus que está se manifestando. E cada um desses marinheiros aqui que tinha um Deus falso a quem clamar, começou a clamar aquele Deus. E uma coisa interessante é que veja a primeira coisa que mostra o quanto esses marinheiros são melhores religiosos do que Jonas, e muitas vezes do que nós. Nós aprendemos sobre a soberania de Deus na Bíblia, e também aprendemos sobre a necessidade de nós nos mexermos, não é? O livro de Provérbios fala: prepara o cavalo para a guerra, mas é Deus que dá a vitória. É tipo assim: trabalhe e ore, trabalhe e ore, clame a Deus e haja, clame a Deus e haja. Pois veja esses marinheiros aqui, clamando ao seu Deus e fazendo o que em seguida? Agindo, lançando fora a carga que estava no navio. Por um lado pedindo a Deus ajuda, por outro lado fazendo o que eles podiam, correto? Que é exatamente o que uma pessoa que crê no Deus verdadeiro deveria fazer: clamar ao seu Deus e trabalhar, clamar ao seu Deus e trabalhar. Eles estão fazendo isso. Jonas está onde? Dormindo, correto? Ok. Jonas, porém, havia descido ao porão, e ali havia se deitado e dormia profundamente. Enquanto as pessoas que adoram a deuses falsos estão clamando aos seus deuses e agindo na direção daquilo que eles esperam que Deus faça, assim como o crente deveria fazer, eu estou com problemas na minha vida financeira, eu oro a Deus pela minha vida financeira e ajo de acordo com os princípios de Deus para resolver aquilo. Estou com problema no meu casamento, eu oro a Deus para resolver meu casamento e ajo conforme aquilo que Deus ordena. Eu estou com um problema na minha vida emocional, eu oro a Deus pela minha vida emocional e ajo conforme Deus orienta que eu haja diante desse tipo de problema. Eu estou com um problema de saúde, eu oro a Deus e ajo em prol da minha saúde. Os marinheiros estão clamando cada um ao seu Deus que é falso, e estão agindo de acordo com aquilo que eles esperam que o seu Deus faça. E Jonas, o único que é temente ao Deus verdadeiro, está dormindo. Veja como esses marinheiros estão ensinando, estão dando um retrato do que é a verdadeira fé, mas num Deus falso. Perceba, essa não é a única ocasião na Bíblia que o descrente mostra para o crente como de fato crer num Deus. Em Jeremias capítulo 1, verso 11, Deus fala através da boca do profeta Jeremias assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fosse deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Olha o que Jeremias está falando.
olha essas nações que têm deuses falsos, olha essas pessoas em falsas religiões. Você vê elas adorando outro Deus ou honrando outra coisa que não diz respeito à religião dela? Você vê o macumbeiro trocando os orixás dele pelos santos católicos? Você vê o espírita trocando a fé dele, que ele tem lá no porvir, por uma outra fé e namorando outras ideologias? Você vê o descrente, aquele que crê num Deus falso, desonrando o seu Deus falso? O descrente honra mais o Deus falso do que a pessoa que tem o Deus verdadeiro. O profeta Jeremias já alertava e esses marinheiros aqui estão demonstrando. E aqui o que nós lemos? Jonas, existe uma decadência de Jonas ao longo desse livro. Deus fala, levante-se. Esse verbo sugere o quê? Subir. Mas o texto diz que Jonas desceu para Jope. E aqui mais uma vez ele vai descer até o porão. E você vai lendo esse livro e ele só desce. Ele desce ao porão, ele desce ao mar, ele desce na barriga do peixe. E quando ele ora, Senhor, desci até as profundezas, desci até o abismo. A consequência de não obedecer a Deus. Desce, desce, desce até o abismo. Pois bem, verso 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, né? Então imagina isso, o capitão desce correndo para o porão do navio. Acorda, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, como é que você está dormindo? Levanta-te, levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim, esse Deus, a gente está tentando algum aí, né? Sabe, tem um monte de Wi-Fi ligado, você tenta conectar em algum, para ver se algum pega. Eles acreditavam em tudo, pode ser que esse Deus seu aí lembre de nós para que não pereçamos. Então olha que interessante, primeira vez aqui, nesse texto, um descrente chamando a atenção do crente. Você está morrendo, você está aí dormindo? Descrente, que vergonha, né? O descrente chamando a atenção do crente. Versículo 7. Os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. O que está acontecendo aqui? Essa questão de lançar sortes era uma maneira comum que os povos da antiguidade tinham para se comunicar com o sobrenatural. Isso era algo tão comum que muitas das coisas que eram comuns às nações pagãs da época, Deus integrou a religião de Israel, como é o caso, por exemplo, da circuncisão. A circuncisão não é uma coisa que começa com Abraão na história do mundo. A circuncisão já era uma prática comum no Oriente Antigo, no Antigo Oriente Médio, né, chamado Antigo Oriente Próximo. Já era uma coisa comum. Isso foi integrada à fé judaica a partir de Abraão. E também essa ideia de lançar sortes foi integrada como uma prática meio que de desempate dentro da própria fé judaica. Se vocês se lembrarem bem, todas as vezes que um assunto ele não era abrangido pela lei e chegava num ponto em que havia uma decisão a se tomar, nenhuma das decisões era moralmente errada diante da lei, mas o povo não sabia qual decisão tomar, eles tinham o Urim e o Tumim, que eram os dados da sorte para ver. Se cair tal número, Deus está dizendo isso, se cair outro número, Deus está dizendo aquilo. Deus se comunicava com o povo assim também. Como é que foi feita a escolha do apóstolo que substituiu Judas Iscariotes? Eles lançaram sorte. Primeiro eles tiraram todo o critério, a pessoa para ser apóstolo tem que ter tal característica. Atos capítulo 1, certo? Depois que eliminaram todas as características que um apóstolo tinha que ter, sobrou 2. Pode ser qualquer um dos 2, e agora? Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Então é uma coisa comum entre esses povos e, mais uma vez, as sortes obedeceram a Deus. Eles lançaram sortes e as sortes caíram sobre Jonas. Chegaram à conclusão, a culpa é do Jonas. Tal qual nos diz Provérbios, capítulo 16, verso 33. Para fazer os sorteios são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. A sorte é lançada, mas a decisão é do Senhor. E aí o verso 8 nos diz, então lhe disseram, agora nos diga, você, né, que é o culpado, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Primeira pergunta que eles fizeram. Segunda pergunta, quem é você? Qual a sua ocupação? Terceira pergunta, de onde você vem? Qual a sua origem? Né? Quarta pergunta, qual é a sua terra? E de onde você vem fisicamente? A primeira é qual é a sua procedência, né? E a última pergunta, de que povo você é? Eles querem saber tudo sobre Jonas, é o máximo de averiguação possível para saber, eles estão inquirindo para saber por que aquele mal está acontecendo. É um interrogatório, certo? Verso 9, Jonas começa a responder as perguntas.
Primeira coisa que ele diz, ele fala da procedência dele. Eu sou hebreu, sou descendente de Abraão, correto? Jonas era filho de Amitai, da tribo de Zebulon, filho de Abraão, hebreu. E ele diz, eu temo o Senhor, Yahvé. Que Senhor é esse? Aí uma coisa interessante é, Deus na Bíblia, ele quando vai falar do atributo de Deus, aquele que regula a natureza, ele costuma ser chamado de o Senhor Deus, que fez a terra e o mar. É normalmente como Deus ele é descrito, o Deus que fez a terra e o mar. Mas veja como Jonas o descreve aqui. Eu temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele fala ao contrário, né? Ele já está aqui se entregando e dizendo, porque o contexto eles estavam preocupados com o mar. Eu temo Deus que fez o mar. Eu temo Deus que fez o mar e a terra. E aí os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram. Aí segunda vez que o descrente chama a atenção do crente. O que é isso que você fez? Pensem na incoerência de Jonas. Vamos lá. E aí antes de você achar o seu irmão Jonas, porque Jonas é seu irmão em Cristo, né? Antes de você achá-lo ininteligente, para dizer o mínimo, pense em todas as atitudes incoerentes que você, ou eu também como crente, já tomamos sabendo quem é Deus. Olha a atitude de Jonas. Você serve o Deus que fez o mar e você está fugindo dele pelo mar? É isso mesmo? O que você fez? Perguntam os marinheiros. Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então vamos lá. Imagina você como crente, você prega uma coisa, você fala uma coisa, você fala que serve um Deus que é justo, você fala que serve um Deus que é amoroso, você fala que serve um Deus que é paciente, você fala que serve um Deus que é misericordioso. As pessoas a quem você fala isso esperam que você haja de maneira congruente, de maneira coerente com estes atributos que você diz que o Deus que você teme possui. Jonas crê no Deus que fez o mar, aí ele foge do Deus que fez o mar pelo mar. Você alguma vez, dizendo que serve ao Deus longânimo, que é tardio em irar-se e expressa misericórdia por até 1000 gerações, agiu diante de descrentes de maneira absolutamente impaciente e irada? Você não refletiu o caráter do Deus que você diz que serve. Assim como Jonas, você foi incoerente diante do descrente. E o descrente poderia muito bem te dizer, o Deus que você serve não é longânimo? Você crê, você tem coerência naquilo que você acredita? Você crê em um Deus que está em todo lugar? Então tema ao Deus que está em todos os lugares. Porque não existe nenhum lugar que ele não está te vendo. Seja coerente. Você crê em um Deus que é justo, e você enche a boca para falar do Deus que você serve que é justo, pois haja com justiça. Você crê em um Deus que é dono dos céus e do inferno, portanto, evangelize. Você crê em um Deus amoroso? Seja amoroso. Você crê em um Deus longânimo? Seja longânimo. Você crê que a salvação é pela fé? Largue mão de reduzir a sua fé a legalismos e listinhas de pode e não pode. E por aí vai. Pense em todos os atributos do Deus que você serve todas as vezes que você agiu ao contrário desses atributos diante do descrente. Você está agindo igual Jonas, que crê no Deus que fez o mar e foge do Deus que fez o mar pelo mar. Genial, não é? Seja coerente com o que você crê e não passe pela vergonha do ímpio te chamando a atenção. Sejamos mais como nosso Senhor Jesus, que ensinava com palavras e sacramentava com ações. Ele ensinava sobre obediência ao Pai e obedecia o Pai. Nosso Senhor Jesus ensinava sobre perdão e perdoava. Nosso Senhor Jesus ensinava sobre oração e orava. Nosso Senhor Jesus ensinava sobre jejum e jejuava. Nosso Senhor Jesus ensinava sobre amor ao próximo e amava o próximo. Sejamos mais como Jesus, coerente com aquilo que nós dizemos que cremos, e menos como Jonas. Ou, será que eu devo dizer, menos como nós mesmos? Porque coitado do Jonas, a gente não é muito melhor, não. Vamos orar?